Tiago Monteiro ajeitou o seu sobretudo escuro ao sair da torre da empresa para o vento cortante e a chuva fria de dezembro de Lisboa. Aos 42 anos, tinha transformado a Monteiro Soluções, SA de uma pequena startup numa empresa cotada na Euronext Lisbon. Mas hoje o dia parecia diferente. A sua filha de 7 anos, Sofia, saltitava ao seu lado com os caracóis escuros a escaparem-se do seu gorro de malha branco enquanto tentava sentir os pingos de chuva no rosto. "Pai, lembras-te do que prometeste à mamã?" perguntou Sofia, a sua respiração a criar pequenas nuvens de vapor no ar frio. Tiago sentiu um aperto no peito. Antes de a sua mulher, Joana, ter perdido a batalha contra o cancro 8 meses antes, ela fizera-o prometer algo que na altura parecia impossível. "Ajuda alguém que precise mais do que nós", sussurrara ela na sua cama de hospital. "Ensina a Sofia que as nossas bênçãos são para ser partilhadas. Lembro-me, querida", disse Tiago, pegando na mão de Sofia, enluvada. "Ainda não encontramos o momento certo." Esse momento estava prestes a encontrá-los. Enquanto atravessavam o Jardim da Estrela, a caminho da sua pastelaria preferida, Sofia parou de repente. "Pai, olha", sussurrou ela, apontando para um banco abrigado debaixo de árvores molhadas pela chuva. Uma jovem estava sentada, encurvada, com o cabelo loiro a cair-lhe sobre o rosto como uma cortina. Usava um casaco de malha cinzento que parecia demasiado fino para o tempo, e nos braços segurava o que era claramente um bebê recém-nascido, envolto num cobertor que já tinha visto melhores dias. Os seus ombros tremiam e Tiago não conseguia perceber se era do frio ou do choro. "Pai, o bebê dela está a gelar", disse Sofia, com a voz cheia do mesmo instinto protetor feroz que Joana sempre mostrara por criaturas vulneráveis. "Temos de os ajudar." Tiago hesitou, a sua mente de executivo a calcular os riscos automaticamente, mas depois olhou para o rosto sincero de Sofia e ouviu a voz de Joana a ecoar na sua memória. Era este o momento para o qual ela os tinha preparado. "Fica perto de mim", disse ele a Sofia enquanto se aproximavam do banco. A jovem levantou o olhar quando eles se aproximaram. O seu nome era Inês, embora Tiago só o fosse descobrir passados vários minutos. Aos 28 anos, ela possuía o tipo de dignidade silenciosa que a pobreza não lhe conseguira tirar. Os seus olhos azuis continham exaustão e cansaço, mas também um amor inconfundível enquanto olhava para o seu bebê adormecido. "Desculpe", disse Tiago gentilmente. "Você e o seu bebê estão bem?" Inês apertou os braços protetoramente à volta da criança. "Estamos bem", disse rapidamente, embora a sua voz tremesse. "Estou só à espera do autocarro." Sofia deu um passo em frente com a frontalidade que só as crianças possuem. "Não há nenhuma paragem de autocarro aqui", observou ela. "E o seu bebê parece ter muito frio. O meu pai tem um carro quentinho." Tiago ajoelhou-se ao lado do banco, falando no mesmo tom calmo que usava em reuniões difíceis do conselho de administração. "Eu sou o Tiago, e esta é a minha filha, Sofia. Está a ficar mais frio e gostaríamos de ajudar se nos permitir." Inês estudou o rosto de Tiago, à procura de segundas intenções ou perigo. O que viu em vez disso foi preocupação genuína e uma menina que claramente se importava com o bem-estar do seu bebê. "Eu sou a Inês", disse ela finalmente, "e esta é a Beatriz, tem apenas 2 semanas. Os olhos de Sofia arregalaram-se de espanto. "Ela é tão pequenina." "Pai, temos de os ajudar agora mesmo, como a mamãe ia querer." Tiago sentiu a presença de Joana com tanta força naquele momento que quase olhou à sua volta à procura dela. "Inês, há um centro de apoio familiar a cerca de 15 minutos daqui. Tem um berçário e pessoal médico. Gostaria que a levássemos até lá?" A compostura de Inês quebrou-se ligeiramente. "Liguei-lhes esta manhã. Só tem vaga depois do Ano Novo." "Então encontraremos outra solução", disse Tiago com firmeza, já a pegar no telemóvel. "A Sofia tem razão. A pequena Beatriz precisa de estar quente." Enquanto Tiago enrolava gentilmente o seu cachecol de lã vermelho à volta da bebê, Beatriz, Inês sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Qual fora a última vez que alguém lhe oferecera ajuda sem esperar nada em troca? A caminhada até ao BMW de Tiago foi cuidadosa e lenta, com Sofia a tagarelar sem parar sobre a escola,
os seus livros preferidos e como a mamã lhe tinha ensinado que ajudar as pessoas era a coisa mais importante que se podia fazer. Inês deu por si a sorrir, apesar das circunstâncias. Tocada pela sabedoria inocente da criança, dentro do carro aquecido, enquanto Tiago fazia chamada atrás de chamada para abrigos e serviços sociais, Inês finalmente se sentiu segura o suficiente para partilhar a sua história. Tinha sido enfermeira antes de Beatriz nascer, mas complicações durante o parto levaram a contas médicas que consumiram as suas poupanças. O namorado tinha a deixado quando a pressão financeira se tornou demasiado grande e ela tinha sido despejada do apartamento na semana anterior. Inês, disse Tiago depois de terminar a sua sexta chamada, tenho uma proposta, mas quero que se sinta completamente à vontade para dizer que não. Inês olhou para ele com cautela. Que tipo de proposta? A minha mulher faleceu no início deste ano, começou Tiago cuidadosamente. E antes de morrer, ela fez-me prometer que ajudaria alguém que precisasse mais do que nós. A nossa casa tem um anexo para hóspedes que está vazio desde então. Você e a Beatriz podiam ficar lá enquanto encontramos um plano a longo prazo. Inês ficou em silêncio durante tanto tempo que Sofia se inclinou para a frente do seu assento no carro. Inês, o nosso quarto de hóspedes tem casa de banho própria e uma pequena cozinha, e o pai podia garantir que a Beatriz tem tudo o que precisa. Por que faria isto por estranhos? Perguntou Inês com a voz quase inaudível. Tiago pensou nas palavras finais de Joana, na sua insistência de que o amor se multiplica quando é partilhado em vez de acumulado. Porque a minha mulher nos ensinou que só somos tão ricos quanto as vidas que conseguimos tocar. Disse ele simplesmente, e porque toda a gente merece um lugar seguro para cuidar da sua família. Inês olhou para Beatriz, que tinha parado de tremer agora que estava enrolada no cachecol quente de Tiago. Eu sou enfermeira licenciada, podia trabalhar, contribuir de alguma forma. A contribuição não é um requisito para a bondade, respondeu Tiago, mas se quiser ajudar, eu faço parte do conselho de administração do Hospital Dona Estefânia, onde a minha mulher foi tratada. Estamos sempre à procura de enfermeiros compassivos que compreendam o que as famílias estão a passar. Sofia bateu palmas. E Inês, podias ensinar-me a cuidar de bebês, sempre quis aprender. Pela primeira vez em semanas, Inês riu-se. Eu própria ainda estou a aprender, Sofia. Uma semana depois, Inês estava instalada no anexo com Beatriz, que prosperava no calor e segurança da sua casa temporária. Tiago tinha a posto em contato com a enfermeira-chefe do hospital Dona Estefânia, que ficara impressionada com as credenciais de Inês e a sua história de resiliência. Mas o desenvolvimento mais inesperado foi a naturalidade com que Inês se encaixou na sua pequena família. Ela trouxe uma gentileza que equilibrava a intensidade empresarial de Tiago. E Sofia adorava ter um bebê de quem ajudar a cuidar. Tiago, disse Inês uma noite, enquanto estavam sentados junto à lareira, e Sofia lia uma história à bebê Beatriz. Consegui o lugar no hospital. Começo no próximo mês. Tiago levantou os olhos do seu portátil, genuinamente satisfeito. Isso é maravilhoso, Inês. Será uma mais-valia incrível para a equipa deles. Também já andei a ver apartamentos, continuou Inês. Devo conseguir pagar algo pequeno quando começar a trabalhar. Sofia levantou os olhos do seu livro, aflita. Mas Inês, e se a bebé Beatriz precisar de nós? E se precisares de ajuda à meio da noite? Tiago deu por si a concordar com a preocupação da sua filha. Ao longo da última semana, ele passara a valorizar a presença de Inês em sua casa. Ela já não era apenas uma hóspede, estava a tornar-se uma amiga, alguém cuja força e graciosidade o lembravam diariamente da crença de Joana no poder da compaixão. Inês, disse Tiago cuidadosamente, e se não tivesse de escolher entre a independência e ter apoio, e se pudéssemos encontrar um acordo que funcionasse para todos? Inês encontrou o seu olhar, vendo a mesma possibilidade que vinha a crescer no seu próprio coração. O que é que tem em mente? A Sofia e eu temos estado a conversar, disse Tiago sorrindo para a filha. Esta casa é demasiado grande só para nós os dois. E ambos nos habituamos a ter-vos aqui, a si e a Beatriz, e se ficasse não como hóspede, mas como parte da nossa família. Sofia levantou-se de um salto entusiasmada. Sim,
Assim eu podia ajudar a cuidar da Beatriz todos os dias e podíamos jantar todos juntos, e a Inês podia ler-me histórias para adormecer quando o pai tem de trabalhar até tarde. Inês sentiu as lágrimas a acumularem-se nos seus olhos. Tiago, eu não posso aceitar caridade. Não seria caridade, disse Tiago gentilmente. Seria família, pagaria a sua parte, ajudaria com as responsabilidades da casa e, mais importante, estaria a ajudar-me a cumprir a promessa que fiz a Joana. Ela queria que a Sofia aprendesse que as nossas bênçãos se multiplicam quando as partilhamos. Inês olhou em volta da sala de estar acolhedora, para Sofia a embalar a bebê Beatriz com uma ternura tão natural, para Tiago, cujos olhos continham a mesma bondade que o levara a ajudar uma estranha num banco de jardim. Tem a certeza? Perguntou ela suavemente. Sofia respondeu antes que Tiago pudesse falar. Pai, diz-lhe o que a mamã dizia sempre sobre as famílias. Tiago sorriu, ouvindo a voz de Joana tão claramente como se ela estivesse sentada ao lado deles. Ela dizia, as famílias não são feitas só de sangue, são feitas de pessoas que escolhem amar-se e apoiar-se mutuamente em tudo o que a vida traz. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, na sua casa quente, Inês percebeu que, por vezes, os momentos mais frios e escuros das nossas vidas são, na verdade, portas para bênçãos inesperadas. Tinha encontrado não apenas abrigo e segurança, mas algo que nunca se atrevera a esperar. Uma família escolhida, construída com base no respeito mútuo, na responsabilidade partilhada e no amor que cresceu naturalmente do cuidado uns pelos outros. A bebê Beatriz arrulhou suavemente no abraço cuidadoso de Sofia. E Inês soube que a sua filha cresceria a compreender algo profundo, que um lar não é apenas o sítio onde se vive. São as pessoas que escolhem construir uma vida juntas, apoiando-se umas às outras, quaisquer que sejam as tempestades que possam vir. Lá fora, a chuva caía suavemente sobre Lisboa. Mas, lá dentro, 4 corações tinham descoberto que o maior calor não vem de aquecedores ou lareiras, mas de promessas cumpridas e do amor dado livremente,